Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Nostalgia, sejam todos bem-vindos a esse canal e bora de iceberg comigo, bem brasileiro, do jeito que vocês gostam, e hoje falando a respeito da pirataria em solo brasileiro, produtos falsificados, casos de pirataria, a popularização da pirataria no país. Lembrando que aqui alguns tópicos eu resumirei e outros eu já tenho vídeos falando a respeito dele. A gente sabe que a pirataria no Brasil é algo muito amplo e por conta disso existem muitos casos, muitas coisas. Eu não sei se eu vou conseguir mencionar tudo aqui, mas claro, você pode comentar aqui embaixo caso tenha mais algum caso interessante envolvendo esse tema e o Brasil. Agora, sem mais enrolações, bora para o vídeo. A Rua 25 de Março é uma via localizada no centro de São Paulo, no bairro do Mercado, e é considerada o maior centro comercial da América Latina, sendo um dos mais movimentados polos de comércio varejista e atacadista da cidade. E todos nós sabemos que ela é marcada pela forte presença de imigrantes, principalmente os sírios, os libaneses e os chineses. A rua tem uma grande relevância econômica e movimenta bilhões e bilhões de reais todo ano, e conta com mais de 4.800 estabelecimentos. E eu nem tô contando aqui com os camelôs, né? Lá por volta da década de 50 e 60, o Brasil recebeu um número significativo de chineses em seu país, que ficaram principalmente na cidade de São Paulo. Por isso mesmo, né, que essas regiões, bairro da Liberdade, eles têm uma forte presença. E é claro que a 25 de Março ganhou a fama de ter os produtos made in China. Para quem já foi na 25 de Março, sabe como é. Várias lojinhas comandadas por chineses que contém de tudo. E eles são notáveis pelos produtos eletrônicos em geral, entre vários outros. Brinquedos, roupas, calçados, tem de tudo, pra falar a verdade, né? É claro que nem todos os produtos chineses são piratas, são falsificados. Muitas vezes eles são produzidos por uma empresa, tudo certinho, mas ainda assim sabemos que existem casos, e muitos casos, de produtos falsificados. Vocês lembram lá nos anos 2000, quando a justiça entrou no Shopping 25 de Março e fez uma apreensão grande? Eles são suspeitos de vender mercadoria falsificada e contrabandeada. No total, 400 estrangeiros foram fiscalizados. Quem estiver ilegal pode ser expulso do país. Mas além disso, a região também é conhecida pelo grande número de camelôs, com as suas barraquinhas, vendendo inúmeros produtos, e por conta disso tudo, ela é frequentemente associada à venda de mercadorias ilegais. Teve uma outra vez que, em 2018, apreenderam cerca de 30 mil bonés falsificados e contrabandeados, além de 60 mil bolsas clandestinas e falsificadas. Tudo quanto é coisa que é falsificada e que você encontra na 25 de Março, mas você também encontra em outros lugares, como a Santa Efigênia. E vocês sabiam que o governo dos Estados Unidos incluiu a 25 de Março entre os principais mercados de pirataria e produtos falsificados do mundo? Olha só a nossa fama! Olha só o que a gente consegue, né? E sem zoeira, o Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos identificou 38 sites e 33 mercados físicos ao redor do mundo, e entre eles está a 25 de Março. E o relatório também, claro, cita não só a 25 de Março, como também a Santa Efigênia, o Brás, Galeria Pajé, o Shopping 25 de Março, a Galeria Santa Efigênia, o Shopping Tupã, o Shopping Corai, a Feira da Madrugada e a Nova Feira da Madrugada. As lojas de R$1,99 começaram a ganhar popularidade na década de 90 após o Plano Real, e alguns veem isso como uma consequência do aumento de poder aquisitivo das classes de baixa renda após os problemas com a hiperinflação lá na década de 80 e início da década de 90. E a princípio, elas tinham aquele slogan que tudo custava R$1,99 e você encontrava de tudo nessas lojas. Fora que você sempre vê alguma coisa que dá uma nostalgia na gente, né? Como, por exemplo, aqueles jarrinhos de abacaxi, mini joguinhos, mola maluca, Uno pirateado. Conforme os anos se passaram, essas lojas se espalharam pelo Brasil. E digamos que o seu slogan mudou um pouco depois com o tempo, que antes era tudo por R$1,99, agora em alguns lugares é a partir de R$1,99. E a gente sabe muito bem que 99% das coisas não custa R$1,99, mas tá valendo. E muitas vezes essas lojinhas nos ajudavam a decidir até mesmo o presente de amigos
secreto. Mas lembrando, o que eu falei a respeito de produtos piratas não cabe a todas as lojinhas de R$1,99, mas eram bem comuns em uma boa parte delas. Muitos itens vinham de países como Paraguai, China, além de outros locais onde acontecia o tal comércio informal. Então eram bem comuns, por exemplo, brinquedos que imitavam personagens licenciados ou eletrônicos sem nenhuma certificação da Anatel. Devido a isso, parte da imagem dessas lojinhas ficou associada à venda de produtos piratas. E isso criou um estigma de que todas as lojas de R$1,99 vendem produtos piratas, mas não é bem assim, ok? E hoje a fiscalização já aumentou bastante quando comparado a 20, 30 anos atrás, e existe um controle maior das importações, então casos de produtos falsificados nessas lojas deu uma boa diminuída. Agora é a hora, né? Eu acho que esse crime aqui já caducou pra todo mundo que está assistindo esse vídeo, que na infância comprou um DVD pirata que vinha 4 filmes em um DVD. Ou que comprou um CD pirata da Malhação Internacional, coletânea da Summer Electro Hits, das melhores músicas de Black Music. Agora falarei com vocês de CDs e DVDs piratas. Os CDs tiveram um lançamento lá no início da década de 80, em 1982, e eles não tinham nenhuma proteção, né? Então era bem fácil alguém chegar lá e piratear. Por isso mesmo que a pirataria com CDs se tornou tão popular, ainda mais no Brasil, que era bem mais barato você ter um CD pirata do que um CD original. Pra burlar um pouco isso, eu lembro que lançavam CDs todos purpurinados, com um cheirinho de tutti-frutti. Esses CDs eram os da Ruge, né? Aí a gente queria ter o CD original por causa disso, mas nem sempre dava. Em 1995 a 99, os gravadores e o MP3 ganharam muita popularidade e espaço. E também nessa época apareceram os primeiros gravadores de CD e os CDRs. E foi a partir daí também que a pirataria de DVDs e CDs saiu do controle. Nós tivemos também a popularização do formato MP3, não é, Napster? E em 1999, um jovenzinho norueguês chamado John Leth Johansen, acho que é assim que fala o nome dele, que desenvolveu um programa que conseguia descriptografar DVDs protegidos com CSS. Conseguiu nos ajudar a termos grandes clássicos como clipes animados e até mesmo as coletâneas de filmes. As coletâneas, gente, eu lembro que tinha do Shrek, da Barbie, carros, tinha uns que vinham vários filmes, tinha do Scooby-Doo, e muitos programas também ajudavam essa prática a continuar mais forte, como o Emule, o Casa, o BitTorrent. E que época, hein? Que época, você ia em qualquer feirinha e tinha lá alguém com a sua barraquinha vendendo DVDs piratas de tudo quanto era coisa, de show, de bandas, tinha DVD infantil, com desenho, com série, com filmes. Mas lá por volta de 2015, 2016, essa prática foi diminuindo porque as pessoas migraram para serviços de streaming, as pessoas conseguiam baixar com mais facilidade coisas da internet. Mas uma coisa que também se popularizou depois, hoje eu acho que nem tanto, eram as coletâneas em pendrive. Quem se lembra? Tinha de forró, tinha de rock, tinham aqueles que eram de décadas, aí tinha os anos 80, as melhores dos anos 80, anos 90, anos 70, por volta de 2010, 2015, até o final dessa década, eu lembro que era muito comum ver camelôs vendendo esse tipo de conteúdo. Alguns também citam que a pirataria ajudou na popularidade de vários ritmos e bandas brasileiras. Um exemplo disso que é citado nesse artigo aqui é com a banda Calypso, que se beneficiou dessa situação. A maioria dos CDs que eram vendidos eram piratas, só que isso ajudou eles a se popularizarem e ganharem dinheiro de outras formas, com shows ou com a boneca da Joelma. É citado também outros exemplos como Aviões do Forró, Saia Rodada, Garota Safada, Pissirico, Fantasmão, entre outros. Até mesmo Bruno e Marrone já falaram que a pirataria meio que ajudou eles a alavancar a carreira. E isso em 1999, quando teve a gravação de um programa de rádio onde eles participaram, e aí essa gravação de rádio começou a ser vendida por meio de CDs piratas.
Ok, aqui nós temos que dividir em duas partes. A primeira é dedicada aos consoles piratas oriundos da China e outros países que marcaram a presença no Brasil, como por exemplo o clássico PlayStation, aquele que enganava as vovós ingênuas pensando que estavam comprando um videogame de última geração para os seus netos, e pensar que PlayStation recebeu mais de uma versão. Se bobear, deve existir até os dias de hoje. PlayStation não foi o único. Existiram várias outras cópias e existem ainda que são falsificadas e que contêm os mesmos joguinhos de Nintendinho. E com certeza você já deve ter visto em alguma lojinha ou em alguma feirinha alguém vendendo esses cartuchos coloridos. Eu achava muito legal esses cartuchos e eu queria muito ter, mas como na época eu já tinha um Master System usado, isso nos anos 2000, aí eu escutava nós já temos um videogame em casa. E depois de um tempo eu fiquei sabendo que nesses cartuchos tinham joguinhos de Nintendinho, que eram os mesmos que estavam nos consoles da Dynacon, que eu brincava bastante por meio dos parquinhos de supermercado. Apesar de tudo, o PlayStation era um quebra-galho, e foi o primeiro videogame de muita gente. E agora nós vamos falar da segunda parte, que são os consoles fabricados no Brasil. Recentemente, não faz muito tempo, mas faz uns 10 anos por aí, rapaz, como passa rápido, né? Eu lembro que falavam bastante de um console chamado Infanto. Já ouviu falar a respeito? Ele foi lançado em 2014 pela Infanto Games, ele emula tudo quanto é jogo. Mas digamos que quando ele foi lançado aqui no Brasil, deu uma certa polêmica. E pensar que antigamente não dava nada, né? Isso porque não havia um pagamento de direitos autorais aos criadores do jogo. Baixaram as ROMs e colocaram lá e pronto. E olha, não foi pouca coisa não, mais de 6.000 jogos, e jogos para inúmeras plataformas diferentes. Na época, vários sites falaram a respeito dele, alguns de uma forma positiva, outras nem tanto assim, apontando o caso de pirataria, e também teve gente que reclamou do seu preço. Por ser um console nacional, achavam que poderia ser mais barato. E não foi só essa versão não, depois teve mais uma outra versão, e essa suportava até 4 jogadores em jogos de arcade. Voltando uns 40, 30 anos atrás, vocês lembram dos consoles clones que eram bem populares nessa época? Aqui, lógico, eu não falarei de todos porque eu já tenho um outro vídeo apenas sobre esse tema específico. Eu aconselho muito esse vídeo, que ele é focado apenas nisso, porque é tanta coisa, galera, vocês achando que é só Dynavision, Turbo Game, que nada. E isso, na verdade, aconteceu devido à Lei de Reserva de Mercado, que, pra quem não sabe, é uma política de governo que proíbe a entrada de certos produtos estrangeiros no país para proteger a indústria nacional e incentivar a pesquisa, a produção em tal país, para que seja tudo nacional. E isso não foi apenas com consoles de videogame. Por exemplo, aqui no Brasil, o mesmo também aconteceu com os computadores da época. Só que, por conta dessa política, as coisas ficaram meio limitadas, e isso fez com que a pirataria fosse uma das alternativas. Então, muitas empresas brasileiras copiavam, na cara dura, várias outras empresas estrangeiras. E de acordo com o Emanuel Ferreira, que é um mestre e doutor em comunicação e cultura pela Escola de Comunicação da UFRJ, ele acredita que, sim, isso se encaixa em pirataria, até porque eles clonavam os sistemas e não pagavam nenhum tipo de direito autoral, ou seja, todos aqueles clones de Nintendinho não pagaram um centavo pra Nintendo. Aí vocês começam a perceber por que hoje a Nintendo tem tanta raiva. Hoje a Nintendo, qualquer coisinha já mete um processo. Mas não foi só com a Nintendo, foi com a Atari, com a Apple, entre outras marcas. Só o Dynavision foram inúmeras edições diferentes com os mesmos jogos. O negócio era até brinde em programa de TV, teve até uma edição do Bom Dia e Companhia. E se eu falei dos consoles, agora é hora de falar dos jogos. Ou a gente comprava a versão Piratex, ou sempre tinha o amigo, o vizinho, o primo quebrador de códigos que conseguia gravar os jogos pra nós. Essa época ficou marcada pra sempre. Tudo tá muito digital, é claro que a pirataria existe, mas a pirataria como era antigamente nos anos 2000, eu acho que nunca mais vai existir da mesma forma. Mas na verdade a venda de jogos piratas é mais antiga que isso, né? Quem cresceu na década de 80 e 90 sabe muito bem. Também eram vendidos os cartuchos falsos. Uns eram cópias de jogos originais e outros eu tiro meu chapéu pela criatividade. Você
Você lembra do Sonic pra Nintendo? Pegaram o jogo do ligeirinho, alteraram umas coisas e colocaram o Sonic. Ou melhor, o Somari. Alguém aqui já jogou o Somari? Cara, 99% eram modificações em jogos, né? Os famosos hacks, que não ganharam apenas versões em cartuchos, mas também em outros formatos de mídia. A maioria eram da China, mas também tivemos jogos brasileiros e de outros países da América do Sul que não foram lançados de uma forma oficial, como por exemplo, o Ronaldinho Soccer 97. Quem se lembra? Ou melhor, o classicão de todos, o Street Chaves. Amo Street Chaves. Se um dia eu fizer uma live jogando alguma coisa, se um dia isso acontecer, eu vou jogar Street Chaves. Futebol brasileiro, aqui eu não citarei todos, porque assim, é um monte de coisa que tem, né? Tem Bomba Pet também, tem várias modificações de GTA. Vocês lembram de uma que era do Tropa de Elite? Tiveram 1001 jogos lançados dessa forma, mas se você se lembra de mais algum, é só comentar aqui, ok? É que é muita coisa mesmo. E como os videogames sempre foram e ainda são muito caros no Brasil, PlayStation 5, o que eu diga, a maioria nem se importava tanto com isso. Muita gente comprava a versão pirata porque não tinha como comprar a versão original. Chegando nos anos 2000, já sabemos quem foi o campeão no quesito pirataria, não é? Eu nem preciso falar nada. Vou deixar que a turminha do Bom Dia e Companhia fale pra vocês. No Brasil, podemos dizer que o PlayStation 2 chegou lá por volta de 2002, mas vocês sabiam que o seu lançamento oficial foi apenas no dia 15 de outubro de 2009? Aí vocês devem estar pensando, uai, como é que tinha antes? Só foi lançado em 2009. Espera aí que eu vou explicar para vocês. Na verdade, não é que teve um lançamento oficial. O que aconteceu foi que o Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus aprovou a fabricação do PlayStation 2 nas instalações da Sony no Polo Industrial de Manaus. Isso no final de 2008 para chegarem aos mercados em 2009. Ou seja, os consoles que chegavam no Brasil chegavam de outros países. E como importação no Brasil é algo muito caro, sempre foi e agora parece que está pior, dá raiva, dá muita raiva. Como a importação era muito cara devido às taxas alfandegárias e taxa de frete, a maioria dos consoles, eu acho que 90% dos PlayStations que entraram aqui no Brasil eram por contrabando. Por isso que eles já vinham desbloqueados. Você entrava numa loja e você via lá PlayStation 2 desbloqueado, e isso chamava atenção. Por quê? Porque você não precisaria comprar o jogo original, também era caro e ainda é caro. Você podia comprar 3 joguinhos por R$10. O problema era quando você comprava um jogo e aparecia essa tela aqui. Tinha o PlayStation 2 original? Tinha. Tinham locais que vendiam o PlayStation 2 original, claro que era bem mais caro, então a maioria comprou a versão que vinha por meio de contrabando. Por se tratar de um vídeo de iceberg, eu tenho que resumir um pouco aqui as informações, mas caso você queira comentar alguma coisa para poder complementar esse vídeo, pode comentar aqui embaixo, tá? Talvez alguém da geração Z tenha essa dúvida. Existia pirataria na época do vinil e do cassete? Sabe, na época que não tinha MP3, internet, CD, DVD? Sim, existia. Mas o que acontece? Na época do vinil, não tinha tanta pirataria como depois, com a chegada do cassete, do CD. Era mais trabalhoso você fazer uma cópia. Conforme a tecnologia foi evoluindo, a pirataria foi crescendo também. Então chegaram os cassetes e era bem mais fácil fazer uma cópia. Aliás, tinha muita gente que emprestava e aí a pessoa chegava e fazia uma cópia em casa. Isso era muito comum. Só para vocês terem uma ideia, de acordo com essa matéria da Folha, de cada 19 fitas que eram vendidas no país na década de 90, apenas uma era original. Ou seja, né, pirataria rolava solta. E olha só aqui o que eles colocam também. A indústria fonográfica brasileira começa a enfrentar um novo inimigo, o pirata internacional.
internacional de CDs. Eu achei engraçada a forma que eles falam aqui, né? O fato ficou claro após 2 mega apreensões de discos falsos realizados no Paraná nos últimos 2 meses. Os artistas pirateados são campeões de vendas no país, como João Paulo e Daniel, Banda Eva e Zezé de Camargo e Luciano. Todos são brasileiros, mas os discos não. Vieram de fábricas clandestinas da Ásia, segundo a polícia, e não só com fitas cassete, mas também com VHS. Quem já teve VHS pirata em casa? E eu lembro de ver camelô vendendo VHS pirata também. Isso há muito tempo, né? Depois, nos anos 2000, isso acabou, mas já foi uma prática muito comum. Então, sim, isso sempre existiu. O IPTV, ou TV-IP, é um método de transmissão de sinais televisivos através de redes IP. Atualmente, ele foi implantado em várias redes de telecomunicações, isso não só no Brasil, mas em vários outros países. E existe a forma oficial de você ter um em casa, certo? E isso também depende do plano que você assinou, e aí você vai ter acesso a tantos canais, isso depende, né, de operadora para operadora. Mas nós sabemos que aqui no Brasil se popularizou também os serviços Piratex de IPTV, que distribuem sinais de TV paga sem nenhuma autorização. Então você consegue vários pacotes de canais, inclusive aqueles que são pay-per-view, de uma forma bem mais em conta. Mas também dizem que esse método traz riscos de segurança. E já deu muito problema no Brasil, a Anatel tá atrás também, já teve gente que foi presa, mas apesar de tudo, ainda é algo muito popular no Brasil e ainda tem muita gente vendendo esses serviços que são considerados ilegais, mas que muita gente acaba comprando por conta do preço. Algo extremamente comum no Brasil é que existam várias lojas que vendem brinquedos falsificados, pirateados. Há um estudo que indica que 30% dos brinquedos no Brasil são produtos ilegais. Existem inúmeras ações para apreender esses tipos de brinquedos e nós vemos inúmeras notícias na internet e na TV falando a respeito disso. Todo ano tem uma grande apreensão desses brinquedos piratas e sempre rola notícia a respeito disso. E é claro que sempre nessas notícias eles falam dos malefícios, dos produtos pirateados, dos brinquedos pirateados para as crianças, porque eles não têm a certificação feita pelo Inmetro, que é o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Também falam que nesses brinquedos pode conter produtos tóxicos em sua fabricação. Caramba, então a gente dos anos 90, nós somos todos sobreviventes, né? A grande maioria. Porque nessa época e nos anos 2000, o que tinha de brinquedo pirata é que hoje as crianças já sabem a diferença, elas não querem mais um produto pirata, mas na nossa época a gente não tinha tanta informação a respeito disso, então tava tudo bem. Você pedia um boneco do Batman e seu pai chegava em casa com isso aqui. E era legal porque rolavam uns crossovers bem da hora. A qualidade era duvidosa, mas a gente fazia altos crossovers na hora da brincadeira. Ou você queria uma Barbie e você ganhava essa aqui, ou essa aqui. São inúmeros brinquedos piratas existentes, mas como o assunto é Brasil, vamos focar em alguns casos de brinquedos brasileiros falsificados. Cópias de brinquedos que fazem sucesso entre a garotada. Bonecas de personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo falsificadas. Como, por exemplo, brinquedos piratas da Galinha Pintadinha. Tem tudo quanto é brinquedo pirata da Galinha Pintadinha, desde pelúcia a bonecos, jogos de tabuleiro. E tinha uma época que você até encontrava esses brinquedos piratas da Galinha Pintadinha sendo vendidos em sites chineses. Teve também o caso do boneco do Lucas Neto, que tinha o boneco original e tinha o boneco pirata. E se não me engano, até o Lucas Neto avisou que tinha um boneco pirata e tudo mais. Eu sou uma foca. Tivemos até mesmo da Turma da Mônica. Nem a Turma da Mônica deixaram escapar. Olha, até criaram uma personagem nova. Até mesmo o Upa Upa do Gugu. Não, pera, não é que o Upa Upa do Gugu é uma invenção brasileira. O Gugu só pegou porque ele viu que é um brinquedo que vendia muito, né? E colocou o nome dele no brinquedo e passou a vender em sua loja. Mas está aí um brinquedo, né? O Upa Upa, que é outro brinquedo assim que era muito pirateado, que tinha o do Gugu, mas era caro. E aí tinha essas versões piratas.
Você tem alguma lembrança com um brinquedo pirata? Seja ela boa ou nem tão boa assim? Comente aqui embaixo. Isso aqui se encaixaria em um momento bizarro do SBT? Sim, com toda certeza. Mas eu abordarei aqui, porque é nada mais, nada menos do que Ratinho, Senhor Rato, ensinando no programa dele a como piratear um CD. Apenas isso, em alguns minutos do programa, ensinando você a piratear. E fizeram isso na cara dura, sem se preocupar se daria ruim pro SBT, se teria que pagar processo. Um dos momentos mais puro suco do Brasil, da televisão brasileira. Agora tem equipamento que faz até quantos CDs de uma vez só? 150 por dia. Por dia? Num equipamento só, né? Num equipamento Quer dizer, só. se o cara montar 10 equipamentos, ele faz 1.500 discos por dia. Se eu dá para mudar de ramo. Deixa eu ver. São 1.500 por dia. São 5 contos, custa 5 contos cada um, não é isso? Mas o camelô tem que ter lucro também, então ele ganha 2. Mas se ele ganha 2, eu ganho 3. Se eu não tem que pagar imposto, dá 3.500. Comprar um CD... CD Right, chama esse aparelhinho aqui. CD Light. Right. A compra de produtos no Paraguai, ainda mais em cidades fronteiriças, é um fenômeno bastante comum entre os brasileiros e também povos sul-americanos. Isso porque no Paraguai existe uma grande variedade de mercadorias bem mais em conta, né? Quando comparado, por exemplo, com o Brasil. Por isso mesmo que muita gente só viaja para lá para comprar várias coisas, bugigangas, eletrônicos, roupas, calçados e depois volta para casa. Porque sai mais em conta às vezes você viajar para o Paraguai, fazer as compras, do que você comprar em solo brasileiro. O Paraguai também ganhou aquela fama de vender produtos falsificados, pirateados, de procedência duvidosa. E você já se perguntou por que os produtos no Paraguai são mais baratos? Isso acontece primeiramente devido à carga tributária do país, que é menor quando comparado com o Brasil. Sendo assim, os produtos importados ficam mais em conta. Além disso, algumas regiões funcionam como zonas francas. Assim, a importação e a revenda de produtos acontece de uma forma menos burocrática, com menos impostos. E também muitas lojas compram diretamente dos distribuidores. E aí não tem também muita burocracia para isso. Tudo isso ajuda para que os preços fiquem bem melhores. E tem lugar no Paraguai que foi feito só para isso, só para atender turista e para vender produto para turista. Mas agora voltando para o assunto pirataria, sim, no Paraguai, além de você encontrar produtos originais, você também encontra muitos produtos piratas. Alguns locais não contam com muita fiscalização, o que facilita a venda desses produtos. E aí o que acontece? Muita gente acaba comprando, tá tão barato que eu vou comprar, né? Às vezes até sabe que é um produto pirata, só que tá tão baratinho, a pessoa pensa, eu vou comprar, se der ruim, não tem problema. Mas se der certo, levei vantagem. E tem algumas pessoas também que não se importam do produto ser original ou ser pirata. E isso não acontece só com os eletrônicos, mas com roupas, calçados, cosméticos, bolsas, brinquedos. E ainda tem muita gente que associa o Paraguai a apenas produtos piratas. Mas não é bem assim, galera. Você encontra esse tipo de produto, mas você também encontra produtos originais por um preço bem bacana. A União Brasileira de Vídeo, mais conhecida como a UBV, que agora se chama União Brasileira de Vídeo e Games, foi uma associação criada lá na década de 80 e a princípio ela distribuía fitas VHS no Brasil e representava as produtoras de filme mais populares da época. Isso quando a gente pega os anos 80, anos 90, né? Vocês se lembram da Abril Vídeo? A Abril Vídeo era associada à UBV. Por isso mesmo que às vezes quando a gente comprava um VHS da Disney, antes do filme começar, tinha o trailer com os desenhos, com os filmes, e tinha aquela parte onde aparecia o videozinho da UBV. A UBV, União Brasileira de Vídeo e seus associados, irão revelar a sua mais nova arma contra a pirataria. Alguns tinham medo, ele tinha uma pegada meio pesada, né? Ela tinha aquela narração mais séria, ficava falando que pirataria era crime. Aí a gente era criança, a gente ficava, meu Deus, né? Vamos para a cadeia. Se você estiver assistindo este filme em fita de cor diferente, ou tiver qualquer dúvida quanto às associadas à UBV, ligue para 0800 11 39 41. Você pode estar sendo lesado.
E vocês lembram também que tinha o selo da UBV, aí falavam que essa fita era original e que você não deve comprar fitas piratas, botavam o maior medo na gente. E eu encontrei uma matéria bem interessante da Folha de São Paulo, lá de 1997, falando a respeito da UBV. Camelôs ampliam vendas de vídeos ilegais. Fitas piratas estão disponíveis nas ruas. Mas também, né, vocês vão compreender por que acontecia tanta pirataria assim de fita VHS nessa época. Essa matéria já vai deixar tudo explicado. E eu acho engraçado aqui uma parte que eles escrevem: antes os camelôs vendiam apenas desenhos piratas, agora há vários títulos disponíveis. Imagine a pessoa que trabalha na UBV indo na Santa Ifigênia pela primeira vez. Quem é que tá falando aí? Entrevista ele lá. Me diz, qual que é o problema? Você tem alguma coisa a ver com a história? Que correção o quê, mano? Correção monetária. O bagulho é Santa Ifigênia, não tem bagulho nenhum. Chama lá. Tá metendo louco. Ainda é citado, olha só, as cópias de filmes, aqueles filmes, né, adultos, são muito baratas, não há razão para piratear. Amigo, se tratando da Santa Ifigênia, é assim, tudo pode ser pirateado, tá? Pra quem não sabe, a rua Santa Ifigênia é o principal centro de venda de eletrônicos em São Paulo. E de pirataria de eletrônicos também. Não que tudo lá seja pirata, mas existe pirataria. Sendo assim, a UBV decidiu regionalizar seus centros de combate à pirataria. Além de representar distribuidoras no Brasil, eles iam atrás, né, do pessoal que vendia VHS pirata e chegava lá. Minha Nossa Senhora, até esse tipo de conteúdo adulto estão pirateando. Sim, é explicado que 7 a 8 mil fitas ilegítimas são apreendidas por mês pela UBV, isso em 1997. E que no mês de dezembro foi um pouquinho mais, foram 10 mil fitas. Eles também falam que é em São Paulo, né, que era o principal centro de pirataria no Brasil, e que na época do governo Collor tinha até um sistema melhor de fiscalização, mas que ele foi extinguido. E aí o governo disse que agora as distribuidoras de cinema e vídeo teriam que criar um outro mecanismo de controle. E aí é citado o sistema de controle do audiovisual. Por mais que vários distribuidores achassem ineficaz essa SICOA, né, que é o sistema de controle do audiovisual. A UBV também cita que a pirataria prejudicava os donos de locadoras. Mas agora vamos à parte que interessa. Por que rolava tanta pirataria de fita? Veja bem, dona UBV, uma pessoa que não quis se identificar disse: eu compro uma fita por R$70 em média. R$70 em 1997. Bota o salário mínimo na tela, por favor. Eu sei que em muitas situações a pessoa ganhava mais de um salário mínimo, mas mesmo assim, olha, eu achei isso aqui muito caro. Meu vizinho que só aluga pirata consegue o mesmo filme por R$25. É lógico que ele lucra muito mais. E você, tinha medo do videozinho deles? Como eu falei agora da UBV, eu teria que falar daqueles videozinhos que apareciam no início do VHS ou do DVD que falavam a respeito da pirataria. Eram vídeos anti-pirataria. Eu acho que eu tô sem troco. Então eu troco pro senhor. Eu posso dar o troco em bala? O dinheiro que circula na pirataria é o mesmo que circula no crime organizado. Um agradecimento pela sua especial colaboração ao comprar este DVD pirata. Muito obrigado por ter ajudado nós a comprar uns armamentos a esse, certo, mano? Tia, valeu, é nóis, hein, tia? E o que acontece com esses videozinhos? Eu sei que você tá querendo rir, mas segura o riso. Mas, pai, isso é ilegal. Se você quer assistir um filme sem qualidade e ainda colaborar com o crime organizado, aperte o play. A intenção deles era fazer algo sério para mostrar os perigos e consequências ao comprar um produto pirata. Porém, o ponto aqui é que a forma que eles realizaram esses vídeos, muita gente achou que foi uma abordagem assim tosca, sabe? A grande maioria achou bem ineficaz. Eu comprei um DVD pirata, paguei baratinho. Papai é esperto, né, filha? DVD pirata, pai? Porque eu sinto que assim, tá, eles falam que a pirataria é ruim e tudo mais, as consequências, mas não esclareceram de fato o problema da pirataria no Brasil e assim, de uma forma que não fique tão abobalhada, ou talvez mostrar como conseguir um produto original com um preço mais justo. A realidade da pirataria no Brasil é diferente da realidade da pirataria nos Estados Unidos, onde as pessoas têm um poder de compra maior e podem comprar com mais facilidade um produto original. A situação da pirataria no Brasil
é complicada. E nessa época era bem mais complicado. Veja bem, hoje em dia existem serviços de streaming, alguns até são gratuitos, tem YouTube, existem descontos em algumas assinaturas se você é estudante, né? E praticamente o que aconteceu? O povo brasileiro não levou muito a sério esses comerciais. A situação da pirataria no Brasil é algo bem mais complexo e eu acho que deveriam fazer uma abordagem que estivesse mais focada na realidade do brasileiro médio e focar em soluções, o que podemos fazer para que não tenha tanta pirataria e para o brasileiro médio, o brasileiro de baixa renda, tenha mais acesso a produtos originais, de qualidade, e nós não vemos isso nesses vídeos. No Brasil, inúmeros celulares piratas, também conhecidos como clones, são aparelhos que não seguem os padrões técnicos da Anatel, ou seja, né, de procedência duvidosa, mas com um precinho lá embaixo. Geralmente são celulares com uma qualidade mais baixa, sem certificação nenhuma, é aquele celular que tem carinha de iPhone, mas dentro é o Android, e isso existe há muito tempo. Nos anos 2000 já existiam celulares piratas no Brasil, tem um em específico que se popularizou muito lá no finalzinho dos anos 2000, início de 2010, 2011, 2012, que é o famoso e saudoso celular guitarrinha, que na verdade é um baixo, sim, é um baixo, mas na época todo mundo falava guitarrinha e ficava por isso mesmo. Ninguém falava que era o celular baixo, tem um baixo nele, não, era o celular guitarrinha. Eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo a respeito disso, aqui estou falando de uma maneira resumida, porque é um vídeo de iceberg. Eu tenho certeza que se nessa época você estava na escola, ensino fundamental, ensino médio, alguém ou mais pessoas na sua sala de aula, na sua escola, tinham esse celular e na hora do intervalo, meus amigos, colocavam as musiquinhas dessa época lá no último volume. Tinha até um código nesse telefone que você conseguia deixar a música mais alta ainda. A galera saía no intervalo da escola ou até no transporte público e você conseguia escutar a música da pessoa ecoar em todos os cantos possíveis. Se hoje, né, o pessoal sai com as caixinhas de som, as famosas caixinhas de som por aí, na nossa época de adolescência não tinha ainda isso, então o que salvava a gente eram os famosos celulares guitarrinha, que tinham inúmeras cores, aceitava cartão, tinha tudo quanto era função nele, aceitava 2 cartõezinhos de telefone, ele era acessível, ele era líder de vendas em feirinhas, dava pra assistir TV, dava pra ouvir música, assim, com qualidade, né, galera, qualidade. Ok, a qualidade não era das melhores, né? Pra quem não pegou essa época, mas dava pro gasto. A bateria, então, meus amores, era uma belezura. Durava 2 horas e depois você tinha que deixar no carregador. Então era muito comum que as pessoas tivessem 2 ou 3 baterias iguais pro celular guitarrinha para poder durar um dia inteiro, enquanto você escutava sua música lá no último volume, assistia TV, tirava fotos, que eles falam que era de 12 megapixels. Eu tenho minhas dúvidas. Tinha mais funções que uma TechPix e provavelmente tinha uma qualidade melhor que a TechPix por R$50, que eu lembro que tinha lugar que vendia por R$50 esse telefone, mas o cerco está se fechando porque desde 2018 existe um projeto chamado Celular Legal da Anatel que bloqueia gradualmente esses aparelhos de procedência duvidosa. Eles também citam que esses celulares representam riscos à segurança do usuário. Vixe, então a gente usando guitarrinha foi o quê? Metade do Brasil tá lascada, já foi, né? Também é citado que esses celulares trazem riscos à economia devido à sonegação de impostos e por prejudicarem a concorrência, mas ainda assim você encontra esses aparelhos à venda no Brasil. Eu só não sei muito bem como é que é, se funciona, se não funciona exatamente, se tem algum truque pra funcionar, mas a situação é essa, né? Eu sei que hoje em dia muita gente prefere, né, dividir em várias vezes pra poder comprar um celular original, mas que tem uma qualidade melhor do que comprar esses celulares pirateados. A pirataria existia até mesmo na época que a gente ia comprar os nossos materiais escolares. E agora, momento desabafo. Era triste quando a gente ganhava aqueles estojos de canetinha que vinha com 24 cores. Quando a gente ia usar essas canetinhas, não durava nem 1 minuto e a tinta já estava seca. Mas além disso, algo muito marcante, né, envolvendo pirataria e materiais escolares, eram as mochilas. E eu não entendo por que faziam artes absurdas para essas
nas mochilas. Às vezes estava até bonitinha, mas colocavam o nome errado. Faziam um monte de loucura, né? Coloca o nome de um outro personagem com um outro desenho que não tem nada a ver. E devido aos altos preços de uma mochila original no Brasil, muita gente ainda assim opta por essas mochilas, que são mais em conta, mas não são originais. A Carreta Furacão é um grupo brasileiro de entretenimento que ficou bem famoso e até virou meme por conta de suas apresentações e de suas dancinhas, que cativou o povo brasileiro, não é mesmo? Eles também são conhecidos como Trenzinho da Alegria, acompanhados por um mini trio elétrico, conhecido como Carreta. E é bem comum nós vermos personagens como o Fofão, o Ben 10, o Naruto, Homem-Aranha, Mickey Mouse, entre outros. Suas dancinhas sincronizadas ganharam os corações dos brasileiros, ganhou muita atenção na internet. E para quem não sabe, a Carreta Furacão tem origem lá de Ribeirão Preto, em São Paulo, e começou por volta dos anos 2000. Ou seja, já existia há um bom tempo, mas foi quando eles começaram a fazer aquelas dancinhas que a coisa se popularizou. Mas eu falei para vocês do Fofão, né? Vocês perceberam que o Fofão deu uma sumida? Pois é, tem uma explicação para isso. A principal razão é por conta de direitos autorais sobre o personagem Fofão, que é uma criação do Orival Pessini. Começou lá na época do Balão Mágico, depois ele ganhou seu próprio programa, e ainda assim o personagem tinha algumas aparições na TV, fazia shows. E para quem não sabe, Fofão tem registro de propriedade intelectual. Significa que o uso comercial da imagem dele precisa de uma autorização, que agora está por conta da família do Orival, porque ele já faleceu. E o Carreta Furacão usava o Fofão sem ter ideia de que era necessário uma autorização oficial. Você não gostava? Você deixava eles, Você acha que você tá denegrindo a imagem do Fofão? Não. Claro que eu não vou gostar de um personagem meu em qualquer tipo de manifestação sem a minha autorização, mas se eles fazem, eu não posso fazer nada. Com o falecimento do Orival Pessini, os herdeiros passaram a restringir o uso da imagem dele sem uma permissão legal. A Carreta Furacão foi condenada a pagar aí uma indenização de R$70 mil por danos morais pro filho do Orival Pessini. E eles não podem mais fazer shows aí usando esse Fofão cover aí. Agora, uma coisa que marcou os anos 2000. Eu sei que é um produto pirata e tudo mais, mas marcou a infância nos anos 2000. Clipes animados. Nós éramos felizes com um DVD de clipes animados. A gente não precisava de mais nada. Só uma TV, um reprodutor de DVD e o DVD dos clipes animados. Parece que ele tá cantando assim. Eu tô maluco! Eu tô maluco! O melhor presente Deus me deu, a vida me ensinou a lutar pelo que é meu. E resumindo pra vocês, era compilações de músicas populares da época e assim, tinha de tudo. Tinha algumas até antiguinhas, né? Tudo quanto era estilo de música. E aí a gente percebe que outra coisa que tá sumindo atualmente é a variedade de músicas que ganhavam popularidade. Eu sinto que as coisas estão ficando mais nichadas e antes não era tão assim. E sempre acompanhado da música tinha um desenho, tinha um filme e eles pegavam sempre produções daquela época, dos anos 2000, por aí. E de jogos, né? Não podemos nos esquecer do Dia de Feira com Final Fantasy. Só o Brasil para proporcionar pra gente coisas assim. E é claro, né, que esses DVDs eram vendidos em feirinhas, por camelôs. Foram feitos vários volumes, sendo o mais popular o volume 4. E mesmo sendo um produto pirata, quase toda casa tinha um desses. Esses DVDs foram criados através de uma parceria de dois DJs, o Fontinelli e o Rosenildo Negrão. Eles trabalhavam juntos lá no início dos anos 2000. Eles primeiramente lançaram o VCD, que era um DVD que tinha montagens de filme com várias músicas que eram populares na época. Só que o Fontinelli não quis seguir adiante, mas o Rosenildo, o grande Rosenildo, teve a ideia de produzir mais DVDs como esses. E dessa vez, focando mais em animações infantis também, né? Foi daí que surgiu o Clipes Animados. A princípio, esses DVDs eram vendidos em Manaus, mas eles ficaram
tão famosos que começaram a se espalhar por vários estados do Brasil. E o Rosenildo não sabia exatamente disso, ele ficou sabendo recentemente, lá por volta de 2023, quando contataram ele porque existem algumas edições que são mídias perdidas. Atualmente existe muito material deles no YouTube, mas ainda assim tem vários clipes que estão perdidos. Lá por volta da década de 2000, algo se popularizou entre os fãs de anime, que antes dependiam apenas de emissoras como Rede Manchete, SBT, entre outras, para ter contato com animações japonesas. Se popularizaram vários sites onde você conseguia baixar episódios de anime, sejam eles dublados ou legendados. Muitos, inclusive, nem eram exibidos no Brasil, e essa era a única forma que você tinha acesso a eles. Seja porque eles não chegavam por aqui, ou devido ao preço de adquirir um DVD ou um VHS original com os episódios. E olha, existiram inúmeros sites ao redor do mundo. Eu lembro que tinha o Animes BR, o Meus Animes, Animes Up. Não só isso, muitos animes não eram nem dublados ou legendados. E a gente só tinha acesso a uma fan-dublagem ou a uma legenda em português devido a esses sites. E desde a época do Orkut, existiam várias comunidades onde pessoas compartilhavam esse tipo de conteúdo. E recentemente tivemos até a Operação Animes, que na verdade é um desdobramento da Operação 404, uma ação coordenada pelo Ministério da Justiça no Brasil, com foco no combate à pirataria digital. Essa Operação 404 começou lá por meados de 2019, mas em 2023, digamos que surgiu uma focada apenas em animes. O governo brasileiro colaborou com entidades japonesas de proteção aos direitos autorais e foi algo em cooperação com o Japão, que começou a perceber que muito de seus conteúdos estavam sendo adquiridos de uma maneira ilegal. E boa parte desses sites eram brasileiros, eu sei que tinham alguns outros sites de outros países. E o que acontece? Várias produtoras japonesas começaram a pressionar para dar um jeito nessa situação. Tanto é que teve até o envolvimento da Coda, que é uma organização japonesa voltada à proteção de obras audiovisuais em outros países. Então juntou essa tal de Coda com a Toei, com a Toho, com a Bandai e outras produtoras japonesas para dar um fim em todos esses sites, ou grande maioria deles. E aqui eu citarei como exemplo alguns sites que caíram ou saíram do ar devido a essa situação toda. Tinha o goiabo.com, tinha o animeyabo.com, o Animes Vision, o Better Animes, o bakashi.tv, tinha um que era só do One Piece, animeshouse.net e o subanimes.biz. Resolvi colocar esse DVD aqui, nesse iceberg, porque ele se tornou um grande meme na internet, e de fato, ele existiu. Mas não esqueça que isso é criatividade, então copia, mané! O DVD Pegadinhas do Silvio Santos compilava várias pegadinhas transmitidas originalmente nos programas dele, como o Topa Tudo por Dinheiro ou o programa Silvio Santos. Mas não eram só as pegadinhas do Silvio Santos, tinham também as do João Kleber, com aquele tom mais exagerado dele, mais sensacionalista, tinha umas câmeras escondidas, e esse DVD era praticamente isso. Um dos casos mais populares envolvendo o Brasil e a pirataria é o caso do filme Tropa de Elite, que, se não me engano, também já falei a respeito em um outro vídeo. E tudo aconteceu de uma forma bem inusitada, ninguém esperava que isso poderia acontecer. Vazaram o filme antes da estreia dele no cinema, pegaram uma cópia preliminar do filme e a coisa chegou num nível que praticamente no Brasil inteiro você encontrava DVD pirata de Tropa de Elite que nem tinha sido exibido nos cinemas. Começou a ser vendido por camelôs no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, entre outras localidades, e até o Ministério da Justiça ficou de queixo caído. Como já eram os anos 2000, é claro que pegaram esse arquivo e colocaram para download. Inclusive dizem que no próprio YouTube você encontrava o Tropa de Elite. Existe uma estimativa de que mais de 1 milhão de cópias piratas circularam antes da estreia do filme. Tanto é que eles queriam que a
estreia do filme fosse em novembro, mas acabou que foi em outubro por causa disso tudo. Houve investigações e apontaram como responsáveis 3 funcionários da empresa de legendagem Dreymark, que tinham acesso às cópias em processo de finalização do filme. O Marcelo admitiu ter feito as 3 cópias e, segundo ele, foi a pedido de um dos atores, o Alexandre Moffat, que interpretava o Capitão Carvalho. Já o ator disse que recebeu a cópia sem saber que era pirata e que guardou, e que também não divulgou para ninguém. Por fim, Marcelo Santos foi indiciado por violação de direitos autorais. No Brasil, a pena vai de 1 a 4 anos de prisão e o DVD pirata virou um dos itens mais vendidos em feiras livres e centros comerciais. E o mais doido dessas cópias eram as capas. Claro que em 2007, esse foi o item mais apreendido nas operações contra a pirataria no país. Estava em 90% das bancas brasileiras que vendiam DVDs piratas. Milhares de cópias foram recolhidas, mas eu não acho que adiantou muita coisa porque chegou num nível que parece que todo mundo já tinha assistido o filme antes. Que loucura, não é? Algumas cópias tinham erros de edição, falhas no áudio ou tava sem BGM. Outra coisa também que eu me lembro é que muita gente falava que certos DVDs contavam com cenas que não apareciam no filme oficial. Por isso, tinham vários rumores falando que na versão pirata você tinha cenas que não apareciam nos cinemas, mas segundo José Padilha, isso é mentira. Algo parecido também aconteceu com um dos acústicos MTV, mais precisamente o álbum acústico MTV do Legião Urbana. Antes de lançarem oficialmente, várias cópias piratas do álbum começaram a circular por vários lugares. Vários camelôs já vendiam esse CD, o que, segundo a MTV, prejudicou nas vendas. E também o caso do filme Cidade de Deus. Antes da sua estreia, várias versões piratas também começaram a circular em comunidades. E tinha cópia em VHS e em DVD. E na época isso gerou uma discussão, já que o filme falava a respeito da realidade das comunidades. Porém, para a própria população que morava lá, não era a coisa mais fácil do mundo ter acesso a esse filme de maneiras legais, seja assistindo no cinema ou comprando um DVD ou VHS original. E a única forma que muitas pessoas de baixa renda tiveram acesso a esse filme foi por meio da pirataria. Esse é mais um tema que eu também já abordei aqui no canal e que eu acho bem interessante. Emissoras com exibições piratas. Emissoras que não são piratas, mas já realizaram transmissões de desenhos e filmes ou séries de uma maneira não tão legal assim, juridicamente falando. E é claro que na sua cabeça veio a Rede Brasil por causa daquela vez que estavam exibindo uma série e deixaram, inclusive, passar o menu do DVD da série. Em 2009, a Rede Brasil foi notificada pela Associação Antipirataria de Cinema e Música, pela Motion Picture Association, por transmitir seriados como MASH, Arquivo X, Lois e Clark, Nova York contra o Crime e A Ilha da Fantasia sem possuir os direitos de exibição. Isso porque a Fox e a Warner na época tinham acordos exclusivos com outras emissoras como o SBT, Globo, e a Rede Brasil não estava nessa negociação. Bom, a própria alegou que adquiriu os direitos por meio de contratos com empresas intermediárias que, supostamente falando, comprou os direitos em um paraíso fiscal, Ilhas Virgens, o que gerou muitos questionamentos, não é mesmo? E em 2013 teve outro caso bem polêmico envolvendo a exibição do anime Os Cavaleiros do Zodíaco, que na época era legalmente transmitido na Band, que tinha um contrato com a Play Art. A Play Art não gostou muito disso, Rede Brasil foi lá e, de fininho, tirou o anime da grade de programação em menos de um mês. Eu também me lembro de outras exibições, mas aí eu não me lembro agora se eram oficiais ou não, mas eu lembro de exibirem Sailor Moon, eu lembro de exibirem Ginny é um Gênio, eu tenho uma memória da Rede Brasil exibindo Pica-Pau na época em que era exibido na Record, lá por volta de 2008. E eu lembro que assim, foi algo muito curto também. Se você se lembra de algo parecido, por favor, comente aqui, porque eu tô começando a achar que isso aqui foi um delírio meu. Em 2017, teve o caso da exibição do filme Se Beber Não Case,
2013. E se você se lembra de mais alguma exibição não oficial que aconteceu nessa emissora, comente aqui, porque foram várias. Mas não foi só ela não. Tem o caso da TV Meio Norte, do Piauí, que lá por volta de 2011 foi acusada de exibir filmes, séries e desenhos baixados da internet, sem direito nenhum. Acho que o cara pensava, agora eu vou exibir Bob Esponja e o que via na telha. Inclusive, dizem que exibiam aquele conteúdo adulto, tinha até um nome o programa, e assim, era tudo na base da pirataria. Outra coisa também que exibiram foi a novela mexicana Triunfo do Amor, e na época quem tinha os direitos de exibição dessa novela era o SBT. E também existe o caso de emissoras ilegais, porque eu não sei se vocês sabem, mas para você ter uma emissora no Brasil, você precisa de uma autorização. Então existem algumas emissoras que simplesmente tacaram o dane-se para autorização da Anatel e exibiram vários conteúdos sem licença nenhuma. Tinha a TV Canal Aberto, localizada no Maranhão, e eles transmitiam o que queriam. Ou melhor, retransmitiam programações de outras emissoras. Em 2008 ela foi fechada pela Polícia Federal e aqui eles foram audaciosos, porque a TV Canal Aberto tinha uma grade própria de programação 24 horas por dia. Teve também o caso da Rede TV de Itumbiara, em Goiás, que também tomou uma suspensão da Anatel porque eles operavam ilegalmente. Se tem mais algum caso que eu não mencionei aqui e você gostaria de mencionar, fica à vontade. Vamos lá, vamos falar de algo que é nostálgico, mas por um outro lado era meio polêmico, dividia muitas opiniões. Vocês se lembram daqueles álbuns que davam prêmios? E aqui eu não tô falando de álbuns da Panini, álbuns oficiais. Eu tô falando desses aqui, espalhados por todo o território brasileiro, e nós, crianças dos anos 90 e 2000, tínhamos um sonho. Através desse álbum, completando as figurinhas, ganhar um videogame, ganhar uma geladeira, ganhar uma televisão, ganhar um Discman. Mas no final, 99,9% dos casos, ninguém conseguia alcançar esses prêmios. E sempre sobravam aqueles prêmios mais simples, como o jogo do mico, uma mola maluca, um minigame com 9.999 jogos, jogo da velha, pega a vareta. Mas isso aqui que eu tô falando é baseado em relatos, não tem nada confirmando se alguém ganhou, se alguém deixou de ganhar, tudo é na base do supostamente. Esses álbuns, eu acho que já deu pra perceber que não eram oficiais. A pessoa que fosse fazer um álbum desses, legalmente falando, ela teria que entrar em contato com todo mundo, né, com meio mundo, e ir atrás dos direitos. Para fazer isso, teriam que correr atrás de uma licença para usar a imagem do Pokémon, do Dragon Ball, dos Cavaleiros do Zodíaco e de quem mais fosse popular nessa época. Então muitas pessoas consideram esse caso como um exemplo de pirataria. Talvez a pessoa que criava esses álbuns não tinha nem ideia, juridicamente falando, que seria necessário fazer tudo isso, né? Hoje a gente já sabe que tem que tomar cuidado. Tem até restaurante que usava tema de coisa da Disney, que foi processado, pra vocês verem. E muitas pessoas também acreditam que esse tipo de álbum sumiu por causa disso. Mas também tem o lance de relatos de pessoas que nunca ganharam os prêmios máximos, como TV, videogame, fogão, geladeira, computador. E aí, você já teve um desses? Se você quer ouvir mais a respeito desse tema, não se esqueça que eu já tenho um vídeo. E como eu falei de emissoras de televisão piratas e emissoras de televisão que exibiam conteúdos por meio de pirataria, é claro que eu teria que falar a respeito das rádios piratas. Lá por volta da década de 80 e 90, rádios clandestinas começaram a se popularizar no país, desde pequenas cidades a grandes cidades, e aqui no caso nós tínhamos emissoras de rádio que operavam também sem uma licença e também sem pagar os direitos autorais. Além disso, eles não contavam com uma concessão governamental para funcionar. Mesma coisa no caso das emissoras de TV. Você por acaso já acompanhou alguma dessas rádios? Uma coisa ruim que poderia acontecer quando você comprava um DVD pirata, além de ver o filme errado ou conteúdos estranhos, era ser uma gravação de cinema. Eu já comentei em um vídeo meu que era muito triste quando você assistia um DVD pirata e era um filme muito esperado, mas gravado diretamente do cinema. A pessoa simplesmente ia em uma sessão de cinema com uma câmera e começava a filmar
péssima a tela, qualidade péssima de imagem, áudio horrível, estourado, baixo. Mas não só isso, meu povo. Vocês sabem como é ir num cinema, ainda mais quando é a estreia de um filme, e dividir uma sala de cinema com um monte de gente, e algumas pessoas não sabem se comportar em um cinema, então tem gente falando alto, tem gente mexendo no celular, tem criança correndo pra lá e pra cá, tem gente passando em frente à tela, e tudo isso era filmado junto. Então era uma experiência tragicamente péssima. É até engraçado se lembrar disso hoje em dia, né? Olha os perrengues que a gente passava nos anos 2000. Provavelmente, quando você comprou um DVD pirata, você se deparou com essa musiquinha aqui, e não só uma vez. Sai da frente, lá vem eles, minha gente, agora o chumbo é quente, eles têm toda a razão. Essa música, chamada de Chumbo Quente, era uma música que geralmente vinha nos menus de DVDs piratas. Na verdade, isso aqui é um remix de uma música original de um filme chamado Chumbo Quente. É um filme antigo brasileiro e tinha essa musiquinha aqui. Alguém aqui se lembra? Sai da frente, lá vem eles, minha gente, agora o chumbo é quente, eles têm toda a razão. Eu acho que se você é um brasileiro que usou bastante a internet, não tem como se esquecer do Megafilmes HD. Megafilmes HD foi um portal brasileiro que distribuía filmes, séries, documentários, animes, tudo quanto era coisa, na base da pirataria, tudo sem pagar direitos autorais ou até mesmo impostos. O site ficou em funcionamento cerca de 5 anos e ao todo dizem que existiam cerca de 160 mil arquivos nele. Não é à toa que ele se popularizou rapidamente entre os brasileiros e ao todo tinha cerca de 60 milhões de visitas por mês. Isso só no primeiro semestre de 2015. Segundo a Polícia Federal, o site Megafilmes HD gerava uma renda aproximada de R$70 mil por mês com publicidade. E tudo aparentemente ia bem até o dia 18 de novembro de 2015, quando a Polícia Federal conduziu a Operação Barba Negra e com isso fecharam o site. Foram 14 mandados de prisão. Todos os envolvidos no caso do Megafilmes HD tiveram suas contas bancárias bloqueadas e ao todo apreenderam vários computadores, HDs, celulares, R$25 mil em dinheiro vivo, joias, 4 imóveis, além de carros considerados de luxo no país. Ao todo, o casal envolvido com o Megafilmes ficou detido por 10 dias. Após isso, eles foram liberados para responder em liberdade a processos por organização criminosa e violação de direitos autorais. E nessa época eu lembro que muitas pessoas se mobilizaram por conta da queda do Megafilmes e também devido ao destino dos envolvidos. Inclusive, fizeram até campanhas em apoio aos administradores do Megafilmes HD, além de protestos contra o fechamento. Teve até uma petição no Havaz, criada com o lema de democratização da cultura. Em entrevistas para a mídia, Marcos e sua esposa disseram que não sabiam que isso era um crime no Brasil. Eles achavam que estava tudo bem e também disseram que essa prática era comum no Japão, país onde viveram por um tempo. E lá mesmo, o Marcos iniciou uma ideia parecida com a do Megafilmes. Mas eu fico pensando, no Japão eu acho que pirataria também é crime, né? Lembrando que essa informação vem da agência Câmara de Notícias. A investigação apontou uma possível existência de uma intermediação por parte de um suposto representante do programa de afiliados do UOL. Então, segundo a matéria, dizem que identificaram uma pessoa, que não foi dado o nome dela, que se apresentava como representante do UOL Afiliados e que teria proposto uma parceria de publicidade com esse site pirata. Mas afinal de contas, a UOL sabia disso? O que dizem é que existem estudos que mostram que o sistema de publicidade online, baseado em algoritmos, como por exemplo o Google AdSense, o UOL Ads
entre outros, pode veicular anúncios de grandes marcas em sites que apresentam conteúdo ilegal. E tudo isso sem que as grandes marcas tenham conhecimento de que está acontecendo esse tipo de coisa. Então, por outro lado, afirmam que a UOL não sabia disso. E está escrito no site. A ação levantou suspeita de que essa modalidade de afiliação automatizada ou uma intermediação teria permitido a divulgação de anúncios com marcas reconhecidas, mesmo sem o conhecimento ou consentimento direto dessas empresas. No final, eles tiveram que começar do zero porque praticamente perderam tudo. Eles contaram com a ajuda da família para iniciar um negócio informal na venda de salgados e hoje vivem uma vida bem mais modesta do que a vida de antes, quando o site Mega Filmes HD estava disponível. Existe uma série de vídeos do canal Lucas Nauta voltado para conteúdos duvidosos que encontrávamos em DVDs piratas. E minha nossa, ao assistir esses vídeos, que são muito bons por sinal, e também ler os comentários, eu sinto que entrei em uma verdadeira toca de coelho, porque não bastava só as experiências relatadas nos vídeos, mas também muita gente relatou muita coisa, muita experiência envolvendo conteúdos estranhos encontrados nesses DVDs. E eu nem sei se eu vou conseguir falar tudo aqui, hein, porque é muita coisa. Começando pelos DVDs de compilados dos filmes da Era do Gelo, que vinham com um curta bem violento. Dizem que esse caso acontece mais em outros países da América Latina, mas também tem pessoas que juram que já se depararam com um DVD da Era do Gelo que vinha com esse curta. Lógico, DVD pirata. Esse curta se chama Indigen, ele é de 2001 e tem por volta de 6 minutos. Conta com esse estilo de animação 3D, com um humor bem ácido e cheio de ketchup e corpos picotados. Provavelmente colocaram isso aqui no DVD da Era do Gelo por causa desse personagem aqui, né? Não preciso nem falar que ele lembra bastante o Scratch. São cenas assim bem pesadas. Imagina uma criança toda feliz assistindo Era do Gelo, acaba a Era do Gelo, ela começa a assistir isso aqui. E esse caso aqui também que, olha, eu achei isso aqui muito estranho. Não foi apenas uma pessoa que relatou isso. A pessoa desse comentário, quando era criança, ficou sabendo de uma lenda urbana envolvendo um DVD pirata do Furacão 2000. Segundo relatos, no DVD pirata do Furacão 2000 tinha umas coisas meio estranhas escondidas nele. Nesse DVD tinha uma opção onde estava escrito extras. Quando você entrava nessa opção, vinha um vídeo de 2 bonecos brigando, depois aparecia um filme de terror e depois um vídeo mais 18. Isso era o que muitas pessoas relatavam na época. E um dia essa pessoa teve contato com esse DVD do Furacão 2000 e ela foi ver se isso era realmente verdade, porque até então ela só escutava esses relatos. Tinham 3 opções: iniciar, músicas, clipes. Quando você ia em clipes, apareciam 3 opções de clipes. Numa tinha uma música que se chamava Sexy, em outra uma música chamada Cesta de Café da Manhã e outra que era de um MC chamado Menor da Chapa. Mas também havia uma outra opção chamada Fotos. Quando você clicava nas fotos, mostrava algumas fotos de eventos, acho que eventos do Furacão 2000, né? Coisas relacionadas a isso, mas já nos primeiros segundos travava. E era isso, nada demais. Lenda urbana, era o que eu achava. Um dia essa pessoa ficou curiosa para ver o que tinha no resto das fotos. Ela foi de novo, colocou o DVD e novamente travou. Até que ela teve uma brilhante ideia de apertar a opção avançar do DVD e aconteceu uma coisa muito bizarra. Segundo a pessoa que está relatando isso, a trilha sonora de funk voltou a tocar, só que distorcida. A tela ficou toda bugada e começaram a aparecer coisas bem estranhas. Apareceu um trecho de 2 segundos de um homem sentado numa mesa na cozinha, olhando para trás e a câmera focando na parede. Também apareceu cenas em loop de 3 segundos de um encerramento ou abertura de Naruto. Uma cena de 10 segundos de coisa mais 18, né? Segundo o relato, parecia que foi retirado desses filmes. Então, esse aqui é um relato, mas eu já
vi outras pessoas relatando coisas parecidas com esse DVD. Por exemplo, outra pessoa que escreve: no DVD do Furacão 2000 tinha uma série de cenas bizarras de filmes de terror, uma abertura do Naruto e depois um vídeo mais 18 bizarro. Outra coisa também que muita gente relatou nos comentários são casos de DVDs infantis com conteúdos adultos. Isso aqui eu acho traumatizante. Eu não sabia, mas isso é mais comum do que a gente imagina. Muita gente relatando esse tipo de experiência. Outra coisa muito comentada a respeito desses casos envolvendo DVDs piratas são os casos de DVDs infantis com conteúdo de terror, sejam trailers virais da internet ou imagens assustadoras. E tem muita coisa, muito relato. Por exemplo, a pessoa comprou um DVD com um filme, mas antes do filme começar tinha um trailer de um filme de terror. Ou tinha uma parte com vídeos de extras, e nesses extras tinham vídeos de terror, aqueles viraizinhos da internet, né? Ou até mesmo imagens assustadoras. Parece que foi feito pra isso mesmo, pra te assustar. Tem um caso também que falam que é um DVD pirata chamado Rei Leão 4. Eu tenho um DVD pirata do Rei Leão com 4 filmes, 3 oficiais. O último é um tipo de Rei Leão 4, que foi feito com cenas cortadas, vídeos curtos compilados repetidamente para ser as cenas dos personagens. Aí com um leãozinho chamado Copa, filho do Simba. Nesse filme, o Copa morre e mostra imagens dele morto e cheio de ketchup, enquanto seu pai o segura, tocando uma música triste de fundo. Provavelmente algum vídeo fan-made, esses vídeos fan-made de animações da Disney, tem muita coisa assim na internet. Esse caso aqui eu achei engraçadinho, porque existem relatos de um DVD pirata do Bob Esponja que vinha com o YouTube Poop BR do Bob Esponja. E agora eu me pergunto, qual YouTube Poop era? Será que era aquele do chocolate? Esse era muito bom. Outro caso que é pesado é quando em um DVD você encontra cenas relacionadas a acidentes, pessoas que perderam a vida, mas de uma forma assim bem chocante, sabe? DVDs onde eles tinham conteúdos assim como extras, ou até mesmo algum erro de ripagem fazia com que esses conteúdos caíssem em DVDs infantis. Tem uma edição de clipes animados que tem um vídeo que são acidentes de carro ao som da música La Bamba, e eu me pergunto o que uma coisa tem a ver com a outra, e é isso que deixa tudo meio sinistro. Outra coisa que acontecia muito eram DVDs que vinham trocados. Até então parece algo bobo, mas e quando o DVD é trocado por DVDs de filme de terror ou de vídeos envolvendo violência pesada, ou até mesmo vídeos mais 18? E imagine isso acontecendo com você sendo criança. Pois é. A gente sabe que existe pirataria relacionada a tudo no Brasil, tudo mesmo. Brinquedos, peças automotivas, até gás, minha gente. Tudo parece ser pirateável no Brasil, mas algo que me chocou muito porque tem a ver com a nossa saúde é o caso de pirataria de remédios. A Organização Mundial da Saúde estima que 20% dos medicamentos em cada lote são falsificados. No Brasil, em certas regiões, essa estimativa chega a 19 a 30%, especialmente fora do circuito oficial de farmácias. E dependendo da composição do remédio, pode causar até mesmo danos irreversíveis. Por mais que falem que a grande maioria envolve remédios para emagrecimento, hormônios anabolizantes, mas também tem o caso de medicamentos controlados para doenças crônicas como diabetes, hipertensão, câncer e hepatite. Também dizem que existem casos de vacinas falsificadas, além de antibióticos e remédios psiquiátricos. É explicado que eles são potencial de mortes, intoxicações e um risco grave à saúde pública. Muitos desses medicamentos são vendidos ilegalmente em sites falsos, farmácias de fachada ou em mercados paralelos. Existe uma lenda urbana relacionada a DVDs com conteúdos ilegais ou violentos. Por um lado, parece que não é só uma lenda urbana, talvez alguns relatos sim, mas de fato DVDs com esse tipo de conteúdo existiram quando a gente fala desse mundo da pirataria, né? Não existem muitos fatos extensos a respeito disso, mas existem alguns exemplos e relatos. Um dos exemplos mais clássicos é o do DVD Tropa de Elite 3.
reais. Logo, quando a gente vê esse arquivo no Internet Archive, está escrito o seguinte: essa é uma produção caseira que não se esforça para esconder a violência real e outras imagens consideradas perturbadoras. Recomenda-se discrição do espectador. Parece ser uma continuação de Tropa de Elite, mas na verdade não é. E nele existem vários vídeos curtos apresentados sem qualquer tipo de continuidade. Além disso, não foi só o Tropa de Elite 3. Segundo relatos, existiram o 4, 5. Inclusive, tem uma matéria do Terra que fala de um outro DVD parecido. No caso, o DVD se chamava Terror no Rio 2010. Camelôs do centro do Rio de Janeiro estão oferecendo um DVD pirata com um resumo da caça aos traficantes da última semana. Aqueles se referem a confrontos que aconteceram em meados de novembro de 2010. Não posso dar muitos detalhes aqui, mas era esse tipo de coisa. Vídeos envolvendo policiais, traficantes, criminosos e muita violência. Esse DVD era vendido por R$10 e eles anunciavam como um documentário, mas na verdade tinha apenas trechos editados de reportagens de jornais e intervenções das forças de segurança, como BOP, Marinha, Exército e Polícia Rodoviária Federal. E outro caso que também me deixou bem perplexa é um relato que eu vi no vídeo do canal do Lucas Nauta, que era o seguinte: uma vez comprei um filme e veio o CD errado. No DVD só tinha vídeo de experiências com animais. E aqui eu não vou relatar o que eles fizeram com o animal porque é algo muito pesado. Nem eu consigo ler isso, meu Deus do céu. Existem inúmeros relatos assim na internet, não só no Brasil, mas em vários países da América Latina também. Inclusive em vários países da América Latina tem a lenda dos DVDs que eram vendidos em uma sacola preta. Eram DVDs com esses tipos de conteúdo mais violentos e legais, e eles ficavam escondidos em uma sacola preta, para não chamar muito a atenção das pessoas. Claro que isso é uma lenda urbana, mas não deixa de ser estranho. Se você assistiu os noticiários lá por volta dos anos 2000, você deve se lembrar desse nome. O homem que tentou subornar o presidente da CPI da pirataria. O chinês naturalizado brasileiro Lau Qin-chong. Mas o que Lau Qin-chong tem a ver com pirataria? Lau Qin-chong é um empresário sino-brasileiro naturalizado com atuação do ramo imobiliário, locação de lojas e galerias na famosa 25 de março, mas também é conhecido como um dos maiores contrabandistas do Brasil e já foi preso diversas vezes. A primeira prisão foi lá em 2004 e eu me lembro de muitos jornais falando a respeito disso. Lau Qin-chong foi acusado de liderar um esquema milionário de distribuição e venda de produtos piratas. Ele tentou um habeas corpus, mas foi negado lá por volta de dezembro de 2004. Em julho de 2005, ele foi condenado a 4 anos de prisão em um regime semi-aberto, além de ter que pagar uma multa. Em agosto de 2005, ele foi transferido para o Instituto Penal Agrícola de Bauru e digamos que ele cumpriu cerca de 3 anos e 14 dias da pena, até junho de 2007, quando progrediu para o regime aberto por decisão do STF, mas não demorou muito para chegar à sua segunda prisão. Meses depois, em novembro de 2007, ele voltou à prisão porque foi pego em flagrante contrabandeando. Fizeram uma vistoria em um de seus empreendimentos e encontraram mercadorias ilegais. Mais uma vez, ele teve uma prisão temporária, também não foi muita coisa, e essa prisão foi vinculada a uma nova investigação por contrabando e descaminho. Era a Operação Crepúsculo da Polícia Federal, onde apreenderam toneladas de produtos pirateados, entre eles os queridos DVDs piratas, brinquedos piratas, roupas piratas, relógios piratas, muita coisa. Estima-se que lá tinham 112 milhões de reais. Uau, se tratando de produtos piratas, não é mesmo? Chegamos em 2008, quando ele teve a sua terceira prisão, seguida de liberdade. Em 2023 foram feitas novas denúncias envolvendo pirataria. Em 2024, um shopping de sua propriedade, o 25 Brás, também sofreu um incêndio, bem numa época em que ele enfrentava processos por construção irregular, lavagem de dinheiro e outras acusações, com um patrimônio estimado de 300 milhões de reais e uma multa de 46 milhões de reais em aberto. Ele também é proprietário de um outro centro comercial que fica na mesma rua, e aí estão pedindo pra demolir. E é isso aí, gente. Essa é a história de Lau Qin-chong e o seu império de pirataria no Brasil. Provavelmente, se você já comprou alguma coisa pirata da 25 de março, foi graças a Lau Qin-chong.
esse vídeo vai se encerrando por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Olha, gente, eu poderia ficar aqui falando por mais 10 horas. Então eu até penso depois em fazer um vídeo comentando a respeito desse iceberg, lendo comentários de vocês. Não sei, vamos ver se vai ter mais coisa assim que era relevante eu ter falado, mas não falei, por falta de tempo, porque o vídeo já ficou muito longo. E tem muita gente que sempre vem com informação nova e muito interessante. Mas é isso. Nós nos vemos na próxima e tchau, tchau!